Pronto, tá gravando. E para entrar demora um pouquinho, pois ele tá fazendo um login aqui no acessando o Yellow Duck para acessar na minha conta. Sim. Ver se eu vou no meu Instagram falar que, que vai começar. Ok. Bora, filhão. Foi. Copiou aqui. Configuração. Transmissão. Manda para cá. E entramos no ar agora. Uhum. Já tá já? Na live do Zen? Acabamos de entrar. Ele deve demorar mais uns 5 segundinhos para poder mostrar que a gente está ao vivo. Ah, E acabou de entrar ao vivo. Demorar mais uns 5 segundos. Pronto, entrou. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver, por enquanto ainda não entrou ninguém. Mas deve estar tá aparecendo agora. Eita, calma aí que deu um probleminha aqui. Calma aí. Agora sim. Pronto, ele tá meio torto, eu já consertei já. Ele vai entrar daqui a 10 segundinhos e vai voltar ao normal. Pronto, foi-se. Já tem duas pessoas na live. Tá Júlia? meio torto, eu já consertei já. Ui, cheguei. Tenta deixar mudo o celular só pra não ficar dando eco. Entendi. Beleza, então. Deixa eu ver. 6:02, a Júlia já tá aí na nossa live. Oi, Júlia. Tudo bom? Só tá esperando um pouquinho. Vou deixar só mais um minutinho para ver como é que o pessoal vai entrar. Opa, a Cândida já entrou Beto. também. E Liliane já também. Terrarium MT. Então vamos começar, Cláudio? bora. Aproveitar? Então, se apresente aí pro pessoal, fale quem é você, um pouco da sua história, para depois a gente mandar bala numa apresentação bacana que você preparou pra gente. Então, eu sou Cláudio Cruz, eu sou paisagista, né, formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e vim, né, a pedido do Marcos para poder falar um pouquinho sobre o processo criativo. Então, como todos sabem, lá o curso de paisagismo da Belas Artes, ele é um curso muito acadêmico. Então, lá a gente é muito estimulado a pintar, a desenhar, e mesmo no processo para entrar lá dentro, a gente participa do THE, que tem que comprovar que sabe desenhar, que tem bastante criatividade, e é isso que a gente vê lá, né, sobre criatividade, né? Que muita gente fala que não tem, mas na verdade é só questão de exercício, é questão de exercitar que daqui a pouco flui normalmente. Bacana, cara. Então, vamos começar então? Agora eu vou compartilhar aqui a Pode tela. compartilhar. Aí, o pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar pelo chat que eu vou passando diretamente pro Cláudio, tá bom? Então pode começar aí. Eu só vou me mutar aqui para não te incomodar. Vou deixar a tela certinha aqui pra gente. Aqui tá. Botar eu você aqui no cantinho, ó. Ficou bacana. Se atrapalhar, eu troco a câmera. Então pode começar, cara. Então, Pode começar. dá para ver direitinho? Tá ótimo. Então, vamos falar sobre processo criativo. Vou passar para o lado. Então, eu trouxe um pouquinho de teoria, né, para a gente entender como é que funciona a criatividade. Porque a criatividade nada mais que anda lado a lado com a inovação. Então, a origem de todo o processo criativo, ela está na busca em solucionar um problema, ou seja, dentro ou fora do ambiente de trabalho. Então, 50 a 60% do seu tempo será dedicado a isso. Então, gerar criatividade é a competência número um para o século XXI. Então, precisamos estimular e entender o processo para que ela flua mais naturalmente. Bom,
O processo criativo ele se traduz nas seguintes ações: atenção, que é que é a identificação de um problema ou uma oportunidade; da fuga, que é o pensamento fora da caixa, que é criando novas associações; movimento, que é a exploração da imaginação, gerando então novas ideias; preparação. Então, pode-se chamar a etapa de preparação de um trabalho em si as atividades comuns e geralmente repetitivas. São os primeiros passos. Então, muitas pessoas esquecem de considerar as atividades mecânicas no processo criativo, que quando elas são o embrião de tudo, na verdade. Então, o artista ele começa um esboço, então o ato de começar um esboço já é o primeiro passo. Então, dos processos, né, que a gente identifica para criatividade, tem incubação. É o momento em que duas redes do seu cérebro se conectam e é o momento em que nasce a ideia. Então, são conexões, são feitas, né? São ideias filtradas e outras novas surgem nesse processo. A iluminação. Nesse momento, é o momento eureka. É quando aquela ideia incubada toma forma e a implementação começa a se estruturar. Então, é um estalo que dá início à inovação do processo criativo. É aquela ideia que, muitas vezes, ela surge quando você menos espera. Implementação. Esse é o processo que as outras pessoas enxergam o profissional, de fato, realizado. É, e o texto ou ilustração sendo feita. É o momento da avaliação e filtragem das ideias que desencadearão na criatividade em si. Então, obstáculos para o processo criativo. Então, para que a gente consiga fluir, né, com a criatividade em qualquer área que a gente for estar atuando, em qualquer projeto que a gente possa estar executando, então, obstáculos a gente pode encontrar, que é a falta de direcionamento, que é o medo de falhar, é o medo das críticas, manter-se na zona de conforto, passividade e tentar justificar tudo. Então, são coisas que fazem com que a gente se sinta preso e não consiga exercer a criatividade, né? Porque as pessoas pegam e falam, não, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade para fazer isso. Mas, na verdade, a criatividade ela é todo um processo, sabe? É você se permitir e se deixar levar pelas ideias que vêm na sua cabeça. Então, o simples fato de você começar a esboçar um desenho ou um projeto já é o processo da criatividade, porque durante esse processo, né, vai surgir ideias. Então, é você criando, é você errando, é você acertando, e esse é o processo da criatividade, é você se propor a chegar a um resultado, a uma solução, e se deixar levar pelo que vier, sabe? E não se deixar levar pelas coisas que fazem com que a gente se prenda e não consiga exercer a criatividade. Que é como eu falei, a falta de direcionamento, o medo de falhar. Que assim, com certeza a gente vai falhar. Não é a primeira ideia que vai ser sensacional, não vai ser a primeira ideia que vai ser incrível, pode ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Então, medos das críticas. A gente às vezes pode ter uma ideia muito bacana, eu posso criar assim um projeto incrível, mas na verdade eu posso ficar com medo de mostrar esse projeto por causa do medo das críticas, sabe? Ah, será que vão gostar? Será que não vão gostar do meu projeto? Sabe? Então são coisas que vão prendendo a gente e isso prende o nosso processo criativo. E manter-se na zona de conforto. Tá, durante o meu processo criativo eu crio estratégias. Ah, eu desenho, eu vou rascunhar, eu vou ler materiais, eu vou buscar mais informações para que eu consiga desenvolver esse projeto que eu estou trabalhando atualmente. Mas, assim, não vou buscar, talvez, outros métodos que me estimulem e que possam até me impulsionar num projeto novo, sabe? Em poder criar algo mais criativo. Aí tem a passividade, e tentar justificar tudo. Aí, às vezes, a gente cria, né? No começo, eu acho que o projeto é incrível, aí depois começam a vir as frustrações e a gente começa a pensar: caraca, será que ele está tão incrível assim? Será que é só eu que acho que ele está incrível? E a gente tenta começar a se justificar e ver: caraca, não, eu vou mostrar para alguém, vai que essa pessoa também goste desse projeto. E acaba que quando a gente mostra os projetos, a gente começa a dividir o que a gente está pensando, o que a gente está criando, a gente se sente mais seguro, sabe? Porque a gente começa a pensar, caraca, aquela pessoa gostou do que eu criei, sabe? Então, tipo assim, prestou, como geralmente eu falo.
Então, é isso, é você se permitir mostrar o que você está criando, porque se você só guardar e ficar pensando, caraca, será que isso está bom ou não, você só vai descobrir se mostrar, sabe? É se permitir. Então, aqui eu trouxe métodos de representação. Então, como a minha formação é paisagismo, então, durante o processo criativo, eu uso várias técnicas para poder representar a ideia que eu estou tendo naquele momento. Então, nesse momento aqui, é o jardim do Espaço Zen, que foi um exercício proposto dentro do Arquitetos da Paisagem, né, foi proposto pela Cândida. Aí, durante o meu processo de concepção, eu criei essa fachada, né, com a aquarela. Então, a aquarela, ela é uma técnica meio difícil, mas, assim, se você domina, você consegue jogar para o papel aquela tua ideia. E quando você joga para o papel, a tua ideia cria forma, sabe? A tua ideia cria vida. E isso é muito bacana, você trazer, né, do mundo das ideias a sua ideia e transformar ela em algo material, sabe? Em realidade. Aqui também aquarela, também um outro desenho lá proposto que eu fiz na faculdade. E então, é aquilo, sabe? Tem aí a lápis, tem lá um pouquinho de lápis de cor, tem aquarela. É você começar a jogar no papel, sabe? Com as técnicas que você domina e começar a exercitar algumas que você já tem domínio e também outras que você não tem, porque durante esse processo de exercitação você acaba se especializando e se tornando mais craque naquilo que antes você via como dificuldade. Aqui é uma outra forma de representação, aqui é giz de cera. Então, esse eu acho que foi meu primeiro e único trabalho com giz de cera, porque eu achava uma técnica muito difícil e o papel, na verdade, nem era ofício, seria um papel couché, brilhoso, como se fosse papel fotográfico, e eu descobri que o giz de cera ele funciona muito bem. Então, isso aí foi até por uma proposta que eu criei para um exercício do Ronaldo Luigi, né, que aquele professor que tem vários cursos incríveis que ensina você a transformar projetos paisagísticos em 3D. Aí, então, para essa ideia, a materialização foi o giz de cera, que entrou como uma forma de materializar essa ideia. Aqui outra coisa, também é um papel couché, que é um papel brilhoso, e aqui é canetinha, né, aqui não é a Copic, mas é uma genérica, sabe, funciona para mim eu achei que funciona da mesma forma e é muito mais barato. Então, primeiro teve o rascunho, que foi com lápis, depois teve a Copic, né, a canetinha, e por cima veio a caneta nanquim, que é a caneta preta que traz reforça mais a volumetria e define melhor as áreas delimitadas do desenho. Aqui é uma outra forma também de representar. Isso aqui é um desenho do meu TCC, né, que é um projeto para uma área lá em Magé, que era um projeto paisagístico em cima de um valão, que depois eu vou explicar melhor. Aqui já é uma mistura entre o manual e o digital. Então, esse desenho ele foi feito na mão, no lápis, ele é oriundo já de uma foto em 3D, aí ele foi levado para o Photoshop e lá ele foi finalizado. Então, toda a linha que era no grafite, ela foi passada para 3D, sabe? Ela foi feita no Photoshop. Houve o contorno e também houve o preenchimento das formas com cor. E já aqui já é completamente digital, né? Que foi a arte que eu criei essa semana, que era para homenagear o Burle Marx, e é completamente digital. Então, essa já é uma nova técnica que eu estou dominando, que é já criar diretamente na tela, sem rascunho, e começar a pegar as plantas, as árvores, e começar a pegar o contorno delas através de fotos e criar esses vetores, e através da composição na hora no teste é que o projeto paisagístico se forma, sabe? Então, não houve um conceito primeiro antes, uma concepção. Ele foi criado na hora. Tipo, essa árvore aqui tá boa aqui, eu coloco para lá, essa aqui tá esquisita, eu deleto, eu vou acrescentando mais outras, e aí vai surgindo a arte. Então, para que a gente consiga passar para o cliente a nossa ideia criativa, o nosso projeto criativo, a gente também tem que criar pranchas criativas, sabe? A gente tem que materializar toda a nossa ideia no papel. Então, aqui temos duas pranchas também, que foi do concurso que teve dentro do curso da Cândida, do Arquitetos da Paisagem,
e era um espaço neutro, cada um recebeu uma tarefa, eu tive que criar um espaço zen para fisioterapia, tratamentos holísticos, coisas desse tipo, né. Aí, como veio o meu processo criativo nisso, né? As pessoas que procuram um centro de terapia, sabe, para poder fazer meditação, elas estão querendo trabalhar o interior, elas estão querendo ser pessoas melhores, sabe? Então, e essas terapias fazem com que você se enxergue, né, como pessoa, como indivíduo, você consegue enxergar as suas qualidades e também seus defeitos, e começar a trabalhar esses defeitos para que eles possam se tornar qualidades. Então, as pessoas, todo mundo sabe, tanto as pessoas, animais, seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Todo mundo vai passar por um processo de deterioração, sabe? Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai morrer. Então, nesse processo, eu trouxe como conceito, como algo criativo, era mostrar esse processo de envelhecimento que as pessoas e as formas e os objetos trazem. Então, vou ler um pouquinho desse projeto, do conceito dele. Então, o design desse projeto tem por objetivo criar multiplicadores de opiniões quanto ao verdadeiro sentido do que é valor. E, paralelamente a isso, criar pressupostos para a percepção dos impactos da ação do tempo sobre a matéria. Com o passar do tempo, a matéria, através das intempéries, ela recebe pressões que resultam em modificações, criando assim um equilíbrio tanto de textura quanto de cores e harmoniosas. Então, a ação das intempéries na matéria, ela pode deixá-la mais forte ou mais fraca, então exibindo beleza por meio das suas cores verdadeiras. E esse projeto, ele tem como conceito mostrar o belo, o simples, o carcomido, aquele que sofreu, que venceu, que resistiu e hoje é só autenticidade. Então, as palavras-chave desse projeto são matéria, tempo, beleza e autenticidade. Não é que a pessoa está madura, que ela está com rugas, que ela está com um sobrepeso, tudo que ela está feia. Não, são marcas que a vida deixaram nela e que ela precisa se orgulhar, sabe? Então, você fazer essa reflexão e você começar a se entender e se aceitar, isso é muito bacana. Então, a matéria, ela passa também por isso. O metal, ele recebe processo de corrosão, então aparecem umas manchas muito, muito assim incríveis, sabe? Amarelo, laranja, vermelho, roxo. Então eu queria trazer a ação das intempéries nessas formas, nesses materiais, para a composição desse projeto, desse empreendimento, sabe? Que a pessoa está indo lá para meditar, para fazer esses tratamentos holísticos também e entender que a vida é passageira, sabe? E que tudo sofre a ação do tempo. Então, aí aqui dá para ver uma imagem de bronze, né, que é o Buda, aí tem aquela ação corrosiva do tempo, que eu achei massa, quis trazer isso para o projeto. Aí tem madeira, né, lá embaixo da prancha também, com ferrugem. É, tem também outros materiais que estão aqui, que eu trouxe também, como carvão, que é uma madeira que sofreu uma ação, sabe, que sofreu uma pressão e se transformou no carvão, e tem muita gente que diz também, estudos que falam que se esse carvão sofrer mais pressão, ele pode virar um diamante. Então é aquilo, a gente sofre tanta pressão no dia a dia que a gente pode sim virar um diamante. Esse é o processo, a gente aceitar essas pressões, sabe, porque isso nos fortalece, isso fazem com que a gente se torne cada vez mais duro como o diamante. Então, para esse projeto eu trouxe o carvão, eu trouxe a madeira queimada, eu trouxe o ferro corroído, eu trouxe o vergalhão também carcomido, para trazer essa autenticidade para o empreendimento. Aí aqui tem a fachada dele, né? Então, na parte preta e atrás da parte de aço, que é o espaço Lotus, tem uma estrutura de vidro, né? De vidro blindada. Dentro dela tem carvão. Então, assim, se as pessoas pararem para ver o carvão, tem algumas pedras que brilham, sabe? Tem um certo brilho. Então, em vez de eu usar pedra normal, eu coloquei carvão dentro do vidro. Eu quis aprisionar esse carvão para poder agregar valor a ele. A gente tem que aprender a agregar valor aos materiais, sabe? Então, eu queria mostrar que algo simples, né, algo que a gente não dá valor, ele pode receber uma nova ressignificação e um novo valor. Então, é como se fosse um portal, né, que te conduz a dentro do empreendimento, e ali você vai aprender sobre valor, você vai aprender sobre si e vai aprender a se dar valor, né, que é o bacana
de você se permitir. Aí também você consegue encontrar uma rodela de madeira. Dentro dela também eu coloquei um neon, que é para poder trazer aquele conceito de ciclo da vida, né? De começo, meio e fim. Então, mostrar que a vida é cíclica, às vezes você está lá embaixo, às vezes você está lá em cima, depois você volta, está lá embaixo. Aí é um pouquinho da criatividade que eu consegui jogar dentro desse projeto para poder ele ser um projeto mais criativo e para que ele pudesse cativar o cliente, que esse é o nosso é o nosso desafio, fazer com que o cliente ele entenda o nosso projeto como uma coisa incrível e ele compre a ideia. Aqui é por dentro, né? Aí tem um jardim vertical, tem uma parede com pedra, né, enferrujada, tem uma cadeira vermelha de ferro, que ela é uma variação da cadeira Bertoia. Ela é chamada de diamante, então eu trouxe essa cadeira também para dentro do espaço também para poder agregar valor e falar também da dureza do diamante, do que a gente considera como algo precioso, o que a gente considera como algo simples, né, vulgar. E aqui tem mostrando também um pouquinho das texturas que eu trouxe para esse projeto. E também tem a planta de vegetação. Meus projetos, nas plantas de vegetação, eu trabalho ela como uma forma muito criativa. Então, aqui eu criei uma parede de pedra, né, dentro dela há buracos. E dentro desses buracos, aqui eu coloquei a vegetação, sabe? Então, em vez de criar uma prancha branca, sabe, só com as fotos das espécies, e com o nome, não, por que que ela não pode ser criativa? Por que que ela também não pode ser uma obra de arte? Porque essa prancha, ela pode ser exibida no empreendimento, sabe, no showroom de alguma obra, e é isso, sabe, você ter capricho no que você está criando, no que você está oferecendo para o seu cliente, eu acho isso muito interessante, sabe? Pronto, acabou o Espaço Zen, eu trouxe um outro projeto, que é um projeto foi meu TCC da faculdade, que era criar um projeto paisagístico em cima de um rio, né, que é o rio Roncador, que atualmente é Valão. Ele fica lá em Magé. Ele foi dividido em 3 partes, então eu fiquei com a terceira e última parte. E eu falei, cara, como eu vou criar, né? Aconteceu esse processo criativo desse projeto? Eu descobri através de um estudo, que eu sempre crio uma parte de estudo na parte sócio-histórica cultural do local, para tentar entender coisas, para aí sim o projeto criativo começar a funcionar. Então, para as ideias virem, você tem que ter um estudo, você tem que estimular a sua mente a ter várias ideias, depois você vai vendo o que encaixa, vendo o que serve e o que pode ser descartado. Então, eu fiz um estudo para descobrir quais eram os peixes que habitavam esse rio antes de ser valão. Então, aí aqui tem esses peixes, que é o cascudo, o judiá, o labari do rabo amarelo. Pronto, salvei. Descobri que lá também tinha uma empresa, que é a empresa Mauá, uma das primeiras empresas de cimento, guardei também. Aí descobri que lá havia e ainda tem uma linha ferroviária, que na verdade ela foi a primeira do país. Era uma linha que ligava Magé a Petrópolis, era o percurso da família real, sabe? E isso foi esquecido com o tempo. E eu falei, caraca, eu vou trazer isso para o projeto. Aí aqui eu consigo ver, né, a planta baixa vista de cima, né, do local. Eu comecei a trabalhar com compasso. Eu trouxe círculos e comecei a criar formas. Então, essas formas aqui foram todas oriundas de círculo. E que eu consegui jogar dentro do projeto paisagístico os peixes. Então, os peixes que habitavam aquele valão, aquele rio antigamente, eles fazem a paginação de piso do projeto. Então, toda a parte que é cimento, que é calçável, que é onde você consegue pisar, é um peixe. Então, tem 7 peixes escondidos dentro do projeto. Então, as pessoas são estimuladas a encontrar essas formas, né? Eu sei que só dá para ver numa visão de cima, de helicóptero, avião, mas quem tem acesso ao desenho do projeto consegue ver que tem 7 peixes escondidos aí. Então, eu comecei também a bolar um jeito de colocar a linha férrea. Então, na verdade, aos dormentes, a madeira, em cima depois vem o ferro e por cima passa o trem. Aí eu pensei na inversão. Então, no desenho que tem na paginação do piso, eu pensei numa explosão, levar esse desenho para cima, criar um pergolado de ferro e em cima da base de ferro colocar as ripas de madeira.
Então, na verdade, é o inverso do trilho do trem, que primeiro é a madeira, depois o ferro, aí então aí é o contrário, é o ferro e depois a madeira. Então, essa inversão criou os pergolados, né, que são as áreas onde gera sombra e as pessoas não são expostas ao sol. Aqui dá para ver já ele colorido, né? E tem as partes que tem a cobertura, umas receberam jade, né, que é uma planta que conseguiu fechar bem, então tem muita mesinha embaixo. Outras eu não coloquei vegetação, que é o play, então eu consigo ter abertura para que entrasse sol, né, e iluminasse, aquecesse o espaço das crianças. E aqui minha prancha é de vegetação. Então, outra vez, de exercer a criatividade na forma de representação. Como o projeto ele tem esse negócio de gaiolas, né, essas áreas que tem ferro fechando e delimitando os espaços, eu trouxe um pouco disso também para a representação da prancha. Então, todas as plantas elas são aprisionadas por, né, por essas meio que gaiolas de ferro, sabe? Esse mesmo esquema, essa mesma linguagem que há no projeto. Então, ela também veio para prancha de representação. Aí aqui dá para ver, né, o desenho no chão, que é o desenho do peixe. Aí esse desenho ele sobe, que é através da estrutura de metal, e por cima tem a parte de madeira, que é o trilho invertido do trem, que foi a forma de trazer esse negócio do trem. E também tem um trem de brinquedo, não está numa foto aqui, mas também tem um mobiliário urbano com formato de trem na parte do play, que as crianças elas conseguem brincar em cima dele. Bom, aí agora tem esse aqui, que é um projeto bacana meu, que foi, acho que, o projeto 3 da faculdade lá da Escola de Belas Artes, que é uma praça que eu projetei para o bairro do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Então, para esse projeto, eu comecei a pensar através do estudo que foi gerado do que as pessoas queriam para essa praça, né? Então aí eu descobri que elas queriam acolhimento, elas queriam se sentir protegidas. Então a primeira ideia era uma asa, né? Alguma coisa que abraçasse, como a galinha abraça os pintinhos, sabe? Trazer essa ação de acolhimento. Foi quando começou o processo criativo. Aí acabou que eu vi que estava ruim, estava esquisito, podia melhorar. Eu comecei a estudar durante o final de semana a região. Eu descobri que Maracanã é o nome de uma arara, né, que frequentava a área, né, era a linguagem, não lembro mais se era Tupi ou Guarani. E Maracanã significava também pântano podre, né? Então aquela área ela foi como a gente diz, como é que você coloca a terra e ela foi aterrada. Aquela área foi aterrada para poder virar cidade. Aí acabou que, com o tempo, né, com as chuvas, como não tem todo um processo de drenagem, então ela sofre muito processo de inundação. Então isso era um fator que precisava ser contornado. Aí, com as Olimpíadas, eles acabaram fazendo o processo de extinção do Museu do Índio, que ficava aqui no Rio. Eles queriam acabar, e isso foi muito triste, porque os índios que frequentavam, davam aula lá, oficinas, viram que iam perder aquele espaço, então algo que fala da memória dos nossos ancestrais, sabe, dos índios, ia acabar se perder. E eu vi uma necessidade de homenagear aqueles índios, sabe? Eu falei, não, eu vou trazer isso então para o projeto, né? E durante o processo criativo, eu comecei a pensar, caraca, seria tão bom se eu conseguisse trazer aqueles desenhos indígenas para o projeto. Aí eu comecei a estudar da onde que esses desenhos são oriundos, sabe, da onde eles vêm. E eu descobri que esses desenhos, eles são vindos de animais. Então, por exemplo, do jabuti. No casco dele, a gente consegue encontrar essa forma, sabe? Esse desenho. Então, o índio, ele pega algo do animal, ele geometriza, ele cria um padrão, e aquele padrão, ele cria uma estampa, e aquela estampa, ele tatua o corpo ou a cerâmica, sabe? Então, quando ele tatua no corpo, ele quer aquela dureza do casco da, do jabuti, sabe? E igual a onça pintada, aquela manchinha, né, que é como se fosse o C com uma bolinha no meio, eles também geometrizam, então ela vira um C, e o C vira essa estampa, vira esse padrão. Então, foi muito legal, porque tudo tem um significado. E eu falei, caraca, é muito legal. Eu também não posso usar assim, sabe?
sabe? Porque seria apropriação cultural. Eu tenho que estudar e criar em cima disso, sabe? Entendeu? Aí tem um padrão, tem um desenho que é esse aqui embaixo, que é um padrão Guarani. Em cima dele eu criei um azulejo, que foi o padrão para me jogar no chão, que eu fiz com piso intertravado. E uma coisa bacana no meu processo criativo é que eu crio trocentas páginas, não, pastas dentro do computador. Tudo que eu acho que é interessante de desenho, de forma, eu vou guardando porque eu acho que em algum momento aquilo vai servir, sabe? E acho que a criatividade para mim funciona a partir do momento que eu consigo encaixar as coisas que eu guardo, entendeu? Aí eu tinha esse desenho aqui, que é marrom, que é um quadro do Alfredo Volpi, né? São triângulos que nessa sequência lembram para mim um peixe. E eu gostei dessa forma, eu nem sabia que era do Volpe esse quadro, mas eu guardei. Aí eu pensando assim, nossa, será que eu consigo pegar essa forma e casar com esse desenho indígena? Aí depois eu descobri que era Volpe. Então eu consegui fazer esse casamento de Volpe com arte indígena, sabe? Uma coisa muito inédita. Eu falei, caraca, porque quando o desenho ficou planificado no chão da praça, eu descobri que o desenho do Volpe ele encaixou perfeitamente. E foi algo incrível, foi assim, milimetricamente encaixado. Foi assim, mó cagada da vida. E aquele desenho me inspirou para criar o telhado peixe, que era uma estrutura de metal, que ele criava um espaço onde as pessoas conseguiam ficar embaixo e lanchar, sabe, conversar. Então foi muito bacana isso, de pegar coisas que eu já tinha guardado e começar a pensar se encaixava, sabe? E é isso, sabe, processo criativo. E outra coisa bacana foi assim, caraca, vou me permitir desenhar, porque eu estava usando muita curva dentro do projeto e não estava funcionando. Eu falei, quer saber, eu vou pegar linhas das extremidades do terreno, que o terreno ele é muito bifurcado, tem várias faces. Aí eu comecei a pegar as linhas das extremidades e ligar. E acabou que, pela cagada, saiu a arara maracanã, até com o rabo bifurcado. Você vê aqui o rabinho bifurcado e ela com as asas abertas dentro do projeto. Então, o terreno, a extremidade, ela acontecia daqui a aqui. Depois foi incluído esse pedacinho. Aí eu não quis mexer na asa, mas assim, foi muito bacana, porque através da experimentação eu descobri que a arara estava dentro do terreno, sabe? Eu me permiti desenhar e surgiu. E aqui dentro você consegue ver dos lados da arara é, o telhado de peixe, sabe? E então foi muito bacana. Para mobiliário, eu trouxe também uma cadeira suspensa, né, como se fosse uma rede, que ela é suspensa pela estrutura. Aí daqui para perceber um pouco ela com a pintura do Bapuru, né, o Bapuru, o homem que come sentado nela. E para a minha representação de prancha de vegetação, eu também trouxe essa linguagem, que é pegar as formas, a geometrização e esses triângulos trazer para a prancha. Então, dentro de um quadrado, eu corto ele no meio, eu consigo colocar a numeração da prancha, eu consigo colocar a espécie e consigo colocar na outra banda a foto da planta, da espécie que eu estou trazendo para esse projeto. Então, é isso, é você experimentar as coisas, é você se tornar mais livre, sabe? Porque esse negócio da gente ficar ao que. Deixa eu só descompartilhar aqui a tela no Zoom. Não pode ficar mesmo. A gente ficar se prendendo ao que os outros vão achar, caraca, será que eu vou criar? Será que tá feio? Não, não, cara, é você se permitir sempre. E o processo criativo pode funcionar para mim de uma forma e pode funcionar para o meu amigo de uma determinada forma diferente, sabe? Então, para mim, funciona o quê? Eu juntar tudo que eu vejo que é interessante na internet, eu vou jogando em pastas, e quando eu vou criar, eu vou abrindo pasta por pasta e vou vendo, caraca, isso aqui funciona, isso aqui encaixa com o que eu quero. No começo, às vezes, até eu acho que funciona, mas durante o processo de criação, não, aí eu vou descartando. E é isso. Aí conta para mim, Marcos, como é o seu processo criativo? Como que você trabalha com isso nos seus projetos paisagísticos? Cara, primeiramente eu vou falar assim, muito bom, entendeu? Você fica aqui do começo ao fim olhando e assim, a maioria do pessoal que tá comentando aqui só tá elogiando, tá assim, boca Eu não estou vendo, aberto, deixa eu ver só aqui. tá. Depois a gente vai entrar com as perguntas aqui, mas ó, meus parabéns.
Muito, Ah, valeu. muito interessante. Vocês compartilham a tela aí para poder Sim. aumentar a nossa cara? Uhum. Ah, ótimo. Então, o meu processo criativo, você me deu uns insights que, assim, realmente a criatividade, como você detalhou bastante. E para mim é justamente isso. Eu pego um problema e faço uma concha de retalho de ideias que já teve inspirações e referências. Então, com isso, eu consigo fazer uma história, um porquê para a solução daquele caso. E, pô, eu vi muito, é muito interessante ver você pegando essa história, ou seja, você está pegando justamente isso, pegando ideias, insights, pegando referências, e você consegue trabalhar com aquilo como se fosse uma massa, uma mistura de um bolo, e você consegue dar uma coisa criativa, inovadora, com base naquilo que, assim, era bacana, mas você deu uma cara nova. Então é muito maneiro, isso é muito interessante. No processo criativo não é tipo assim, caraca, eu vou criar. Assim, é muito difícil de criar uma coisa assim do zero. Às vezes você pode recriar alguma coisa. Alguma coisa que já existe, ela pode ser uma base para você criar uma coisa ainda melhor ou diferente, sabe? É isso. Às vezes a gente fica, caraca, eu tenho que criar uma coisa muito nova. Eu não posso me espelhar em nada. Claro que pode, sabe? Existe mecanismos de apropriação. A gente tem que tomar cuidado, sim, de tipo assim. Fazer bem diferente, mas tudo que a gente cria é oriundo de alguma coisa, sabe? Isso a gente vê muito nos filmes, que, por exemplo, as histórias sempre estão se repetindo agora, porque está muito difícil criar uma história nova. Quando eu fazia aula de criação de histórias, a professora falava: todas as histórias já foram criadas, não tem como criar mais nada. O que a gente pode fazer é criar um novo jeito de contar uma história. Por exemplo, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z fala de um planetinha que vai ser explodido, os pais colocam ele numa nave e mandam ele para a Terra, sabe? Bacana. Agora, que história também conta isso? Super-Homem, né? Mesma coisa, o planeta vai explodir e que eu vou colocar meu filho lá na navezinha e vou mandar para um planetinha melhor. Então, cara, é a mesma história, é a mesma espinha dorsal. E às vezes a gente não consegue identificar. Aí essa é a sacada. É você criar uma coisa onde tem sim uma espinha dorsal baseada em algo, só que às vezes a gente não consegue reparar. Então, esse é o nosso objetivo. Criar uma coisa nova, mas sim baseada em algo que existe, porque é muito difícil criar alguma coisa que já não existe, sabe? E você vê que é interessante, você falou esse negócio de filme, de desenho, filme. Agora a moda da atualidade é o quê? Remasterizar coisas antigas. Você pega Sim. Super-Homem 2020, Homem de Ferro 2020, não sei o que 2020. E Sonic, saiu Sonic recentemente, é um negócio, pô, da minha época de criança. Aham. Então, poxa, você vê que realmente. E é como dizia Lavoisier, né? O químico, nada se cria, tudo se transforma. Então, a partir do momento que você vê assim, você busca inspiração para uma arte, você vai no natural, ou seja, já está criado, você está representando do seu jeito. Sim. Entendeu? Isso é muito interessante. Aí deixa eu só fazer só mais um insight aqui. É justamente isso. Vou fazer mais um insight e vou entrar para as perguntas para não ficar Olha que uma. bacana que eu acabei de ler aqui da Eliana. De um jeito ou de outro, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aí, Lavoisier. Aham. Aí, então, o outro insight que eu achei bacana é justamente isso, buscar esse porquê. Eu acho muito legal. Então, quando você tem essa sede de conhecimento, de buscar o porquê para suas criações, você consegue ter mais embasamento para você conceituar. No caso, igual você, poxa, naquele projeto da praça em memória aos índios, então, o quanto mais você conceituou, mais buscou o porquê daquilo, mais ele enche os nossos olhos, mais ele dá vida à coisa, ele fica mais tátil. Porque projeto paisagístico você não tem. É uma coisa que é uma imaginação, a gente vai pegando assim as nuvenzinhas de imaginação e vai tentando mostrar para o nosso cliente. E, Justamente, é isso então, aí. pô, igual você com essas artes gráficas, você mostra, a pessoa se sente ali, ela sente a emoção do que aquilo realmente vai passar sem nem ter visto. Ou seja, aquilo ali ainda não foi feito. Mas você. Mas mas é massa, é igual essa nova coleção que eu estou fazendo de ilustrações do sítio Burle Marx. Uhum. Eu nunca fui lá pessoalmente, eu quero ainda ter oportunidade.
mas assim, eu olho e eu fico, caraca, como que deve ser a sensação de você ver lá pessoalmente? Aí eu vou testando as cores e eu vou sentindo junto, sabe? Porque é isso, caraca, da onde está vindo a luz? Da onde vem o sol? Se o sol vem daqui, eu vou colocar a vegetação mais clara. Aonde não bate sol, eu vou colocar mais escura. E acaba que a gente cria aquela atmosfera, sabe? Ela é Hum, oriunda de uma outra, sim, mas você cria um novo mundinho, sabe? É muito massa isso. verdade. Por falar nisso, pessoal, curtam lá a página do Cláudio. Essas ilustrações estão lá, estão super bacanas, entendeu? Só coisa assim fenomenal, tá? Vamos lá que Cruz Cláudio, Cruz com três Es, Cláudio. isso tá aí tá aí na live também, tá aí um pouquinho mais embaixo aí. Talvez o bate-papo possa estar atrapalhando um pouquinho, mas tá aí, ó. Cruz, três ex, no caso, Cláudio, que vai lá não, vale muito a pena. Então É. vamos para as perguntas. E a primeira. E outra novidade que eu quero Ah, contar sim, pode é que a falar. gente está organizando a nossa loja online. Então, essas Opa, ilustrações, elas vão poder ser compradas. A gente está vendo como é que isso vai funcionar, né? Através da pandemia, como é que vai se mandar pelo correio e tudo. Então, vai ser bacana. Vou conseguir compartilhar. E, assim, são projetos paisagísticos, na verdade, porque, por exemplo, aquele mato, aquele capim que eu coloquei lá, tem umas 200 camadas. Eu plantei mato por mato. É um projeto paisagístico, sabe? é. Entendeu? E isso é legal, porque a gente vai estar acabando vendendo um projeto, uma arte para a pessoa, e a pessoa ela pode comprar aquela arte, colocar numa parede, fazer um painel, um quadro, e ela vai estar trazendo a natureza para casa, ela vai estar sentindo aquilo. E o mais legal é que não vai precisar aguar, né? Não vai poder colocar água, não precisa ter todo esse cuidado. Só tirar um pozinho de vez em quando, mas é isso. Então, pessoal, fiquem atentos aí, ó. Já pode ter, daqui a pouco teremos ilustrações do Cláudio Cruz aí na nossa residência. Então, tá ótimo. A última coisinha que eu queria falar era sobre isso, né, do nosso curso de paisagismo na Escola de Belas Artes. Eles focam muito isso na gente, de conceitualização. A gente tem um período de 6 meses para criar um projeto, metade dele, 3 meses, é só para criar o conceito. E se o conceito não tiver bom, você é estimulado a criar um novo, sabe? Porque eles falam isso que é muito difícil você criar um projeto bom se o conceito, se toda aquela história, aquele estudo preliminar, aquele todo estudo sócio-histórico-cultural, se ele não tiver bom, não vai sair um projeto bacana, sabe? Um projeto que estimule sabores assim interessantes que agradem nossos olhos. Então, é isso. Eu sei que também não tem muitos alunos assim que às vezes perdem muito tempo com isso, mas eu vi que isso é legal, sabe? E eu trouxe isso para mim, para minha carreira, que é um diferencial. Você não é só um arquiteto paisagista, ele não é só um arquiteto que projeta, tem poesia dentro do projeto dele, sabe? É algo que mexe, que é para tocar as pessoas, porque se não for para fazer isso, então a gente nem faz, né? Como que eu vou só fazer, projetar por fazer, né? Verdade. E até, você falou assim, principalmente sentidos, eu fiz lá no meu blog, lá no www.zempaisagismo.com.br, falando sobre 34 tipos de sentidos que a gente pode explorar com paisagismo. Não são só os cinco sentidos convencionais. Eita, eu não vi. Eu Vou ter que eu ver, consegui porque quando listar tu falou 34, chega, buguei aqui. Caraca, né? eu consegui listar 34 sentidos que a gente pode trabalhar, seja sendo de gravidade, temperatura, paladar, a sensação no caso da nossa capilaridade, nossas veias e artérias, você tem um sentido próprio para isso, você consegue estimular isso tudo com o paisagismo. Então, vamos lá para as perguntas para não ficar muito dispendioso para o pessoal. E a primeira pergunta é da Júlia Franco, nossa amiga também paisagista. Isso, a Júlia. A Júlia é daqui do Rio, né? A É, Júlia, ela mora do lado do sítio Buller Max, né? ai, Praticamente foi ela que me deu coisa algumas boa. fotos para eu conseguir ilustrar. Então, ela falou: Você busca inspirações em projetos de outros paisagistas? Olha, eu busco, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar muito parecido, e isso assim, no começo a gente sempre acaba fazendo bem parecido, sabe? Porque a gente está exercitando isso, é normal. Aí depois, com o tempo, é que você começa a criar identidade, sabe? Depois a pessoa já olha para um projeto e fala, caraca, é Maria Cândida, é Marcos, é Liliane, sabe? Entendeu? E isso é bacana, porque falou, caraca, tal paisagista criou uma forma tão bacana, um caminho orgânico, eu posso sim pegar aquele caminho, mas assim, eu mudo, sabe? Eu crio uma nova, eu uso outras vegetações, eu
posso botar um pergolado, sabe? E isso é legal, você pega um pouquinho de cada coisa. Sim, eu sempre estou dando uma olhada em trabalhos de outros paisagistas e eu estou sempre aprendendo. Às vezes eu encontro um trabalho bacana, eu guardo, aí depois eu penso, caraca, ele fez um telhado com um formato assim bacana, lembra uma concha, sei lá, de mar. Aí, legal. Aí, às vezes, estou fazendo um projeto que tem a ver com mar e falo, caraca, tem um projeto que já me lembrou uma concha. Eu vou olhar aquele projeto. Aí, ele foi feito com uma circunferência assim assada, eu mudo a circunferência, ou sei lá o que. Então, é isso. É bom guardar, porque quando você está criando, você começa a lembrar as coisas que você já guardou, entendeu? Muito bom. Se você não guarda, como é que seu processo criativo vai se tornar mais fácil, sabe? É isso. Então, assim, para mim funciona dessa forma. Eu não estou querendo dizer aqui que, gente, existe um método, é esse, pronto. Não, para mim funciona assim, sabe? Não, e é interessante justamente no paisagismo que eu acho, é que justamente por ele te dar essa liberdade, é que a gente tem tanta coisa bonita. É igual, por exemplo, o Buller Marx. Ele tem a identidade dele, o Hanazaki ele tem a identidade dele. E muito paisagista iniciante, ele vai copiar um pouco, mas ali ele vai se descobrindo e fala, poxa, eu fiz ali, mas não ficou legal, então vou mudar isso aqui, vou mudar assado, não, vou mudar completamente, não gostei disso aqui. Então você abre um leque tão grande de possibilidades, texturas, harmonizações diferentes, que a coisa não fica enjoativa. A pessoa tem essa oportunidade de criar o próprio design, de ter a sua marca, falar assim, não, o Cláudio está fazendo assim porque ele gosta, por exemplo, de pegar a história, botar, entendeu? Ele dá ênfase na história. Então eu acho isso muito bacana. A outra pergunta é da Terrarium MT. Sim. Tudo que você projeta é executado ou fica no campo das ideias? Então, mais ou menos. Como eu me formei há pouco tempo, então eu tenho poucos projetos ainda executados, sabe? Então, a maioria que eu tenho são projetos que são oriundos do período da faculdade, sabe? Que a gente é estimulado, lá a gente passou por 4 TCCs, então a gente teve que criar 4 projetos assim bem bacanas assim que foram julgados em banca. Então esses dois que vocês viram do Maracanã e o outro que é o projeto Abaetê, que significa o homem que... Ai, deu um branco agora. É um homem bom. E o outro, que é o projeto lá de Magé, que é dos peixes, então, eles são da faculdade, mas assim, eu tenho outros mais simples. E é isso, como todo mundo está vendo também, trabalhar com paisagismo é muito difícil. Ainda mais a gente que é formado pelo curso da Escola de Belas Artes, a gente quer se pôr no mercado e a gente encontra muitas barreiras, sabe? As pessoas só querem contratar arquitetos urbanistas, sabe? E como a gente não tem um órgão que responde pela gente, que um CREA, um CRBio, não é, um CAL, se torna muito difícil pegar projeto grande. Então vieram projetos grandes para eu fazer, mas na hora de começar a bolar e projetar, tipo, a gente não consegue ir além, porque a gente não consegue assinar ainda um projeto grande. A gente tem que dar para um arquiteto urbanista, um outro profissional, para ele assinar o projeto. E é triste, porque algo que a gente bolou, algo que a gente criou, a gente tem que dar na mão de um urbanista para ele assinar e ainda dar um dinheiro para ele, às vezes assim como se fosse uma propina, sabe? E é muito triste. Esse é que está acontecendo o processo de regulamentação da profissão. E se Deus quiser, a gente vai poder ter liberdade para criar e projetar. Então, vai ser muito legal. Então, não tem muitos projetos meus executados por conta disso, por conta da dificuldade da gente conseguir projetar, pegar espaços maiores e projetar. Mas, assim, espaços menores a gente consegue fazer, sim. Beleza. Outra pergunta da Júlia. Quanto tempo leva nesse processo de criatividade, no caso, para você fazer suas pranchas? Tá. Olha, ele não tem um tempo, então demora um pouco. Porque, por exemplo, aquele indígena, né, do Maracanã, aquele projeto daquela praça, a ideia já veio na hora, em sala de aula. É como o povo só falava acolher, 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 e veio a ideia lá das galinhas de proteger e pegar lá os pintinhos e cuidar. Aí eu criei um gradeamento com formato de asa que lembrasse uma coisa meio moderna também, abstrata, para não ficar tão literal, sabe? Mas acabou que teve um outro colega também que foi pela mesma linha e durante o final de semana eu falei, caraca, não, eu tenho que criar uma coisa diferente.
Aí, através dos vídeos que eu fui vendo do YouTube, do Museu do Índio, sobre a cultura indígena e tudo, aí foi vindo essas ideias, sabe? Então, esse processo criativo desse projeto foram 2 dias. Foi um sábado e um domingo. Então, no domingo de noite já estava tudo pronto. Porque na segunda de manhã eu já tinha que apresentar essa ideia para a pré-banca da faculdade, sabe? Para que eles aprovassem. E foi, assim, algo incrível, porque você pega uma ideia e depois vai juntando uma e outra e tudo, e quando você vê que o negócio está prestando, sabe, que está funcionando, você fala, caraca, aí você cria aquele gás e vai começando a se desenrolar de um jeito mais fácil. Então, durante um processo criativo, quando você ainda vê que ele está nascendo e você não vê é, muita confiança, ele demora, entendeu? Mas a partir do momento que você já consegue se sentir mais confiante, ver que o negócio está fluindo, ele se torna mais rápido, entendeu? Então demora muito dos insights que você vai ter durante o processo criativo, sabe? E das referências que você está usando para esse projeto, entendeu? Às vezes o que você separou já encaixa fácil e às vezes não. Então demora muito para fazer encaixar e às vezes não encaixa e você fala, caraca, eu vou ter que ir para outra ideia. Aí você aborta a ideia e vai para outra. Só que acaba que você descobre que a sua primeira ideia é incrível, que geralmente é isso que acontece. A primeira ideia que vem na sua cabeça é a certa, é a incrível. Então você não pode descartar ela. Quando você vê que não está funcionando, você parte para outra, aí você começa a fazer outro projeto, mas aí depois você pega alguma coisinha da primeira, aí você vê que encaixa e aí funciona e é aquilo que é para ser, sabe? Beleza. Aí tem mais uma pergunta aqui da Milena. Ela pergunta: hoje no mercado, o que se vende é valor, não produto, e não produto, e quando mais criativo, maior valor. Quais tipos de processos criativos você mais aplica? Dando uma resumida, qual o processo criativo que você usa para poder gerar valor, para poder vender o seu produto? Tá. Então, é também como se fosse meu processo de criação, ele é parecido com o da Maria Cândida, do Arquitetos. Ela não vende projetos arquitetônicos, ela vende um jeito de viver a vida, sabe? Então é isso, a partir do momento que você mostra para o cliente que você não está vendendo projeto, e sim, você está vendendo uma ideia. Então isso é legal, porque o cliente ele vai comprar pela ideia, sabe? Se você pega e faz só um projeto, eu vou botar umas curvas orgânicas, eu vou botar uma planta assim, assado, sei lá o quê, o cliente pode gostar? Pode, ele vai procurar outro, sabe? Para poder ver se faz uma coisa melhor ainda. Mas se você se esforça e cria um conceito melhor, ele já se apaixona e ele não vai querer nem saber de dinheiro. Sim, ele vai ver se é adequado ao bolso dele. E também o processo criativo também, ele tem que é, funcionar de acordo com o bolso do cliente. Eu não posso propor uma banheira folheada a ouro, sendo que ele não vai poder pagar. Por mais que ela encaixe com o conceito, sabe? Não. Então, toda vez que eu vou trabalhar o processo criativo, eu já sei quanto que o cliente vai gastar, entendeu? Então, isso já me corta. Eu falo, caraca, então eu tenho isso, eu tenho que trabalhar em cima disso, eu não posso extrapolar. Beleza. Eu só vou fazer só uma consideração, um implemento nisso, no caso da pergunta da Milena. É que assim, o legal no processo criativo de paisagista é que ele não segue cada um segue uma metodologia diferente, mas que tem o mesmo objetivo. Então, com essas divergências de metodologia, vai se criando objetos mais eficientes ou menos eficientes. E a tendência é o quê? Sempre o menos eficiente e reduzindo, e o mais eficiente aumentando. No caso agora, a metodologia mais eficiente, no caso para cobrança de paisagista, seria a hora de trabalho ativa, ou seja, quanto tempo você demora para fazer aquilo, porque antigamente o paisagista ele fazia por metro cúbico. Então, ou seja, para a gente é muito ruim, porque às vezes um processo criativo de um jardim vertical, de um jardim de inverno, que é pequenininho, às vezes ele pode dar mais trabalho que uma praça. Uhum. Então, você vê que, assim, devidamente porque não tem essa regra que nos prende, entendeu? Que eu acho que qualquer artista, ele detesta ficar preso. Então, quando você não tem essa metodologia engessada, você consegue procurar meios para otimizar e deixar mais eficiente a sua metodologia. No caso, eu utilizo como base a metodologia da Maria Cândida, dos arquitetos da paisagem, mas eu fiz alterações que eu achei interessante que funcionam
pro meu profissionalismo e para minha linha de raciocínio, entendeu? Eu consigo expressar isso ao meu cliente e o que importa é o quê? É eu conseguir mostrar um valor agregado a isso, mostrar qualidade e eu conseguir fazer isso no menor tempo possível, entendeu? Para o cliente poder ver valor, eu conseguir ter uma otimização de tempo e uma otimização de valor. Uhum. Para meu processo criativo também, eu uso como base uma metodologia que eu vi dentro do curso de design de interiores da Escola de Belas Artes da UFRJ, que eu vi que tinha umas professoras que elas davam tipo um briefing para os alunos e eles tinham que criar em cima daquilo. Aí ela passava o perfil do cliente, entendeu? E ela criava, eram perfis assim, imaginários. Aí falava, olha, o cliente tem tal idade, ele é casado, ele tem filhos, ele tem cachorro, ele adora vinho, ele tem uma coleção de vinho, ele adora carrinhos em miniatura, ele Eita, em 2012, ele fez uma viagem e ele se apaixonou por uma poesia que estava num restaurante. Aí a poesia, então vem tudo, vem a poesia, vem o vinho, vem a foto da coleção, tudo. Então assim, você conhece o cliente e você começa a projetar em cima daquilo. E é isso que eu faço. Eu acho que é bacana você conhecer ele, você conversar bastante com ele. Você pode até não cobrar a primeira visita, sabe? Para poder tentar entender ele, o que ele gosta, dos hobbies, porque o que eu acho interessante é projetar, criar um projeto que seja a cara do cliente e ele olhe para aquele projeto e ele se reconheça, sabe? Ele fala, é eu, verdade. cara, entendeu? Caraca, tá vendo esse móvel? É um móvel que lembra a minha infância, que lembra aonde eu nasci. Olha essa parede aqui, caraca, tem a poesia que eu vi quando eu fiz intercâmbio em 2015. Como é que você colocou isso? Ai, então assim, tudo tem porquê. O cliente vai estar apaixonado, ele vai comprar a sua proposta, e as pessoas que forem visitar a casa daquele cliente, ele vai ter histórias para contar, entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, que projeto incrível. Aí ele fala, olha, tá vendo aquela parede ali? Ela foi baseada em isso, 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 isso. Tá vendo aquele móvel? Então, vai ter um porquê para cada coisa, que toda vez que ele receber sabe, uma visita, ele vai contar sempre aquela mesma história, vai envolver o público, sabe? Aquele amigo, e aquilo vai ser legal, porque é um ambiente que ele se identifica, porque ele sabe o que funciona como funciona cada coisa ali, sabe? O que significa para ele cada coisa. Então é isso, não é só criar por criar e tentar empurrar o que você acredita. Eu acredito que aqui tem que ficar um projeto assim assado, com uma forma assim, assim assado, porque eu gostei e eu acho que assim funciona. Mas, na verdade, aquele cliente olha e fala, caraca, eu não me identifico nisso, sabe? Aquilo me dá estranheza, tem muita coisa pontuda e aquilo mexe com o meu inconsciente e traz algo para mim que possa me estimular a dor, a sofrimento, sabe? Porque a gente sabe disso, das formas, das cores, o que pode estimular dentro de um ambiente para o cliente. Então, eu acho muito triste isso, quando alguém cria, né, acha a última bolacha do biscoito com aquele projeto e fala, olha, é isso, e você vai comprar isso, sabe? Não, cara, você tem que fazer o que o cliente quer. Mas, assim, existem clientes e clientes. Às vezes tem clientes que querem fazer, tipo assim, um carro alegórico, sabe? E você tem que filtrar e É, falar, olha, vamos botar isso, sabe? E você tenta encontrar métodos, aí entra o processo criativo. Você tenta encontrar estratégias com que o projeto fique harmonioso, né? E você consiga tirar aquele efeito rosa, sabe? Então, as coisas que não tem para que estar ali dentro. beleza. E Cláudio, falta 2 minutos para acabar a live. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que eu estou tentando fazer para todos os convidados. No caso, assim, se você tivesse um outdoor para falar sobre processo criativo, em poucas palavras, o que você colocaria lá? O que é processo criativo? Cara, muito difícil. Eu quero que você coloque assim, uma palavra, uma frase. Olha, eu posso dizer que processo criativo é você se aventurar, é você se permitir e você, sabe, se deixar conduzir, sabe? Vai vir coisas boas, vai vir coisas ruins, mas é um processo, sabe? É um Perfeito. processo, não tem como não ser um processo. Então, em poucas palavras você conseguiu. Eu acho que essa aí é uma ótima questão. Então, pessoal, tá faltando 1 minuto para acabar a live. Ó, Cláudio, muito obrigado, tá? Sigam o Cláudio lá. Cláudio Cruz Cláudio com 3 e's, tá bom? Fiquem atentos a outras lives que a gente vai seguir durante as últimas 4, 5 semanas que a gente vai ter. Então, vai ter só coisa bacana.
a nível do Cláudio. E pode falar, Cláudio. Mas uma curiosidade, quem quiser ver o projeto, né, o projeto Abaeté, lá indígena, e o outro lá de Magé, tá no meu YouTube, lá, e você consegue ver um vídeo em 3D, que você consegue ver ele visto de cima, a câmera andando por dentro, então deem uma olhada lá que vocês conseguem entender melhor sobre o projeto. Bacana, pessoal. Um abraço. Obrigado aí pela Obrigado por terem vindo e até a próxima.